Todo mundo acredita que a maior arma de Nazarick é a Inzo Algon. Mas a verdade é que a Ins talvez nem esteja entre as 3 maiores vantagens da Grande Tumba. Porque o anime mostrou os guardiões, mostrou batalhas, mostrou magia, mas escondeu justamente aquilo que tornou Nazarick praticamente impossível de conquistar. E quando a Light Novel revela como a Grande Tumba realmente foi construída, você percebe que ela nunca foi pensada para enfrentar monstros. Ela foi criada para derrotar os jogadores mais fortes de Yggdrasil. E isso muda completamente a forma como enxergamos Overlord. Mas antes de continuar, quero saber sua opinião. Na sua visão, existe alguma força capaz de destruir Nazarick? Ou você acredita que a Grande Tumba ainda guarda recursos que nunca chegaram a ser usados? Porque, quanto mais mergulhamos na Light Novel, mais fica claro que o anime mostrou apenas a superfície. Tudo começa com uma pergunta simples. Por que Nazarick era tão diferente das outras guildas? A maioria imagina que foi apenas porque os 41 Supremos eram extremamente fortes. Mas essa é apenas parte da resposta. Na realidade, eles sabiam que uma guilda famosa inevitavelmente seria atacada. Em Yggdrasil, conquistar bases de outras guildas era algo comum. Os jogadores buscavam itens raros, tesouros, prestígio e, principalmente, a Guild Veapon. Por isso, Nazarick nunca foi construída apenas para parecer impressionante. Ela foi projetada para sobreviver ao pior cenário possível. Cada andar tinha uma função específica. Cada armadilha existia por um motivo. Cada NPC fazia parte de um plano muito maior. O objetivo não era vencer rapidamente. Era desgastar qualquer invasor até que ele simplesmente não conseguisse continuar avançando. E existe um acontecimento que prova que essa estratégia realmente funcionava. Muito antes da história de Overlord começar, Nazarick sofreu a maior invasão já registrada em Yggdrasil. Cerca de 1.500 invasores, entre jogadores e NPCs mercenários, tentaram conquistar a Grande Tumba. Mesmo em um jogo cheio de guildas poderosas, esse número era absurdo. Ainda assim, eles fracassaram. Nenhuma outra guilda ficou tão famosa por resistir a um ataque dessa escala. Esse detalhe muda completamente nossa percepção sobre Nazarick. Porque, no Novo Mundo, quase ninguém possui força suficiente para obrigar a Grande Tumba a revelar todas as suas cartas. A maioria dos inimigos sequer consegue passar pelos guardiões. E isso significa que boa parte das verdadeiras defesas de Nazarick continua completamente desconhecida. É por isso que muita gente acredita que Albedo, Shalltear, Demiurge, Cocytus, Mare e Aura representam o limite do poder da Grande Tumba. Mas isso está longe da verdade. Os Guardiões de Andar são extremamente poderosos. Só que eles nunca foram a última linha de defesa. Na prática, eles são apenas uma parte de um sistema muito maior. Além deles, Nazarick possui monstros permanentes. NPCs mercenários invocados com recursos da guilda. Criaturas que podem ser substituídas quando necessário. Armadilhas automáticas. Itens preparados especificamente para combates contra jogadores. E uma organização em que cada andar foi planejado para consumir recursos, tempo e mana dos invasores. Percebe o padrão? Tudo em Nazarick foi criado pensando em guerras longas, não em batalhas individuais. E existe um andar que resume perfeitamente essa filosofia. O misterioso 8º andar. Curiosamente, o anime quase não fala sobre ele. Mas dentro da Light Novel, esse lugar é tratado como o verdadeiro coração da defesa da Grande Tumba. Até mesmo personagens extremamente confiantes evitam comentar o que realmente existe ali. E isso levanta uma pergunta inevitável. O que pode existir em um lugar capaz de intimidar até os próprios habitantes de Nazarick? A resposta começa com um nome. Rubedo. Mesmo aparecendo muito pouco, Rubedo é constantemente tratada como uma existência fora do comum. Diversos personagens deixam claro que ela está acima da maioria dos NPCs de Nazarick. Algumas informações da Light Novel sugerem que nem mesmo Shalltear, considerada uma das guardiãs mais fortes, conseguiria enfrentá-la em condições normais. E isso é impressionante. Porque, durante boa parte da história, Shalltear é apresentada como um dos maiores poderes militares de Nazarick. Se existe alguém acima dela, então o anime mostrou apenas uma fração do verdadeiro potencial da Grande Tumba. Mas Rubedo não é o único segredo escondido por Nazarick. Na verdade, talvez ela nem seja o recurso mais importante. Porque existe algo que sempre acompanhou os Supremos desde os tempos de Yggdrasil. Algo que pode mudar completamente qualquer batalha. Os World Itens. Os World Itens não eram apenas equipamentos extremamente raros. Eles eram artefatos capazes de ignorar regras do próprio sistema de Yggdrasil. Alguns podiam anular habilidades. Outros protegiam o usuário contra efeitos absolutos. E havia aqueles capazes de alterar completamente o rumo de uma batalha. Era justamente por causa desses itens que nenhuma guilda podia confiar apenas na força de seus jogadores.
Sempre existia a possibilidade de um único old item mudar tudo. E é aqui que Nazarick se destaca mais uma vez. Os 41 Supremos passaram anos acumulando esses artefatos, a ponto de a guilda possuir uma das maiores coleções de old itens de todo o jogo. Boa parte deles sequer apareceu no anime. E justamente por isso é impossível medir todo o potencial militar da Grande Tumba apenas pelo que vimos nas batalhas. Mas existe outro recurso que quase nunca recebe atenção: o Tesouro de Nazarick. Quando ouvimos essa expressão, é comum imaginar montanhas de ouro. Só que a riqueza da guilda vai muito além disso. Ali estão armazenados equipamentos divinos, armas de nível máximo, itens consumíveis extremamente raros, cristais, pergaminhos e recursos que levariam anos para serem obtidos por um jogador comum. Tudo acumulado ao longo de incontáveis aventuras em Yggdrasil. Isso significa que Ainz não luta apenas com o que está equipado. Ele tem acesso a um arsenal gigantesco, preparado para diferentes tipos de inimigos e situações. E quanto mais pensamos nisso, mais percebemos que a verdadeira vantagem de Nazarick nunca foi apenas o poder bruto. Foi a preparação. Enquanto a maioria dos adversários improvisa durante uma batalha, Ainz normalmente já possui dezenas de possibilidades planejadas. Mas essa preparação não nasceu com ele. Na verdade, ela começou muito antes de Ainz ficar sozinho. Um dos maiores erros dos fãs é imaginar que Nazarick pertence apenas a Momonga. Na realidade, cada corredor da Grande Tumba ainda carrega a influência dos outros 40 membros da guilda. Sebas reflete os ideais de Toutimi. Cocitus representa a paixão de Warrior Takemi Kazushi por combate honrado. Demiurge herdou boa parte da criatividade e da personalidade de Hubert Alan Odle. Albedo foi criada por Tábulas Maradina e teve sua descrição alterada por Ainz apenas nos últimos momentos antes do encerramento de Yggdrasil. Ou seja, mesmo depois do desaparecimento dos Supremos, suas vontades continuam vivas dentro de Nazarick. E isso explica porque os NPCs são muito mais do que simples subordinados. Eles carregam os valores, os gostos e até parte da forma de pensar de seus criadores. É como se pequenas partes dos Supremos ainda estivessem presentes na Grande Tumba. Talvez seja justamente isso que torne Nazarick tão diferente de qualquer outro reino do Novo Mundo. Ela não foi construída por um único gênio. Foi o resultado de anos de trabalho coletivo de 41 jogadores extremamente experientes. Cada armadilha, cada sala, cada NPC, cada estratégia foi pensada para funcionar em conjunto. E existe um detalhe que torna tudo isso ainda mais interessante. Nem o próprio Ainz conhece completamente tudo o que existe em Nazarick. Ao longo da Light Novel, ele demonstra várias vezes que não participou da criação de todos os NPCs, não domina todos os sistemas da guilda e desconhece parte dos recursos deixados pelos outros Supremos. Isso significa que até mesmo o governante da Grande Tumba ainda faz descobertas sobre o lugar que administra. Percebe o tamanho desse detalhe? Se o próprio Ainz ainda encontra surpresas dentro de Nazarick, como qualquer inimigo poderia prever tudo o que existe ali? Talvez seja exatamente por isso que tantos personagens enxerguem a Grande Tumba com tanto temor. Eles não têm medo apenas de Ainz. Eles têm medo do desconhecido. De uma fortaleza construída para enfrentar os jogadores mais fortes de Yggdrasil. De um arsenal que permanece quase intocado. De recursos que nunca precisaram ser utilizados. E de segredos que continuam escondidos até mesmo para o próprio Rei Feiticeiro. Talvez o maior segredo de Nazarick nunca tenha sido Rubedo. Nem os Old Itens. Nem seus tesouros. O verdadeiro segredo sempre foi a sua preparação. Porque Nazarick nunca foi construída para vencer uma única batalha. Ela foi construída para sobreviver a qualquer guerra. E talvez seja justamente por isso que, mesmo depois de tantas temporadas, ainda tenhamos a sensação de conhecer apenas uma pequena parte do que realmente existe dentro da Grande Tumba. E você? Qual desses segredos mais chamou sua atenção? Existe algum mistério de Nazarick que você espera ver revelado na continuação de Overlord? Conta a sua teoria aqui nos comentários. Quero saber a opinião de vocês.